Bom, pessoal, agora vamos para a segunda parte. E qual vai ser a segunda parte? Nós vamos agora demonstrar farsa por trás daquela conta de 300 milhões. E nós vamos demonstrar farsa usando o quê? As palavras do Palocci, as palavras do Marcelo Odebrecht e as palavras do Emílio Odebrecht, que é o pai do Marcelo. Agora, pessoal, é possível eu ou vocês, nós acreditarmos que o Emílio, em detrimento do filho, vai beneficiar o Lula? Não, né, gente? Vamos ser bem honestos, tá certo? Então, pessoal, o que é que eu gostaria que vocês já prestassem atenção? Que em relação a essa propina de 300 milhões, o Palocci vai dizer o seguinte, que essa propina foi no pacto de sangue com o Lula e o Emílio. Depois da presidente Dilma ser eleita em 2010 e era para ser usado após 2010, certo? Já o Marcelo vai dizer que essa conta com esse dinheiro, com esses 300 milhões, é coisa que começou em 2008 com o Palocci e em 2010 já tinha ido tudo embora. Ou seja, eles estão falando de períodos totalmente diferentes, o que, gente, já demonstra toda a farsa disso aí. Mas melhor ainda, o Emílio vem e diz com toda a certeza que nunca falou com o Lula sobre esse dinheiro, sobre essa fortuna aí, sobre essa propina. Vamos analisar? Vamos começar por quem? Pelo Palocci? Vamos nessa, vai. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... O senhor estava presente? Não, não estava presente. Porque eu sei disso, porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Me conta a reunião. Ele também se mostrou um pouco surpreso, porque ele falou, olha, ele só fez isso porque ele tem muito receio da Dilma. Sim. Porque ele nunca tratou de recursos comigo, mas dessa vez ele tratou de um pacote de coisas e um recurso muito alto, e ele pediu para eu tratar desse recurso com o Marcelo Odebrecht. Aí é que surge essa tal planilha. Para mim, pelo menos. Para o Marcelo ela pode existir há décadas, porque o Marcelo tinha lá seus controles, que eu nunca, sempre respeitei, nunca perguntei como ele controlava, como não controlava os recursos da sua empresa. Sim. Mas nesse momento eu vou ao Marcelo e digo, Marcelo, o que está acontecendo? Por que seu pai levou uma reserva desse tamanho? Nós nunca falamos em tamanho de reservas, de conta corrente, nunca falamos sobre isso. Ele falou, não, meu pai acha melhor nesse momento, pelo fato da Dilma estar entrando, estabelecer de forma clara a relação, não mais, vamos dizer, não mais no fio do bigode, como a gente fazia, não mais na fluidez da confiança, mas numa relação mais explícita e mais objetiva, porque ele tem muito medo do comportamento da presidente Dilma em relação aos nossos pleitos, e isso pode colocar em risco os nossos projetos. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim, não sei porque vocês reservaram 300 milhões, aí ele fez uma correção. Ele falou, não são 300 milhões, são 150 milhões, meu pai se equivocou. Então o presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro, a gente esqueceu essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht, e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita.
Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. Oferecer 300 milhões. O ganho, não é. O Emílio veio, última reunião, e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. E qual que era o ganho deles em oferecer 300 milhões? O ganho, não havia um ganho específico, doutor, mas talvez ele tenha debitado em 14, mas eu acho que era 13. Mas nessa fase já havia um crédito pré-estabelecido? Doutor, aí eu lhe digo, ele pôs, o Marcelo, eu vi alguns relatos do Marcelo. Eu não quero dizer aqui que ele fez nenhuma mentira, mas veja, ele pôs um crédito para o presidente Lula de 35 milhões. Quando o pai dele disse ao Lula que ele tinha 300 milhões. Esses recursos todos eram destinados ao PT, ao Lula. Não sei se 35 era o crédito do Lula. Mas ele, quando fez essas doações, ele afirmou que iria, vamos dizer, deduzir desses créditos, seja de 30, ele me seja de disse 300. num determinado momento que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para uso no instituto, coisas assim mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era pro Lula, pro PT, não tinha uma separação, isso é pro Lula, isso é pro Lula, entende? Então eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica. Agora, pode ser um controle dele, ele pode dizer, não, pro Instituto eu vou separar aqui, eu não tenho como eu preferia não tratar detalhes com ele, até porque, sou sincero com o senhor, não estou aqui de novo, não estou dando de santo. Eu preferia não estabelecer limite, porque a minha conta com ele não tinha limites, eu não ia estabelecer parâmetros limitadores. Porque, como assim o senhor pode esclarecer? Por exemplo, se eu precisasse de 50 milhões para o Instituto Lula, eu tenho certeza que ele daria. Então, para que eu ia estabelecer 35 de limite? Bem, pessoal, vocês perceberam aí, vocês sacaram o lance? Vocês não perceberam, né? Olha a sacanagem. Primeiro o cara disse que a conta dele com o Marcelo não tinha limite. Ponto. Depois, ele esqueceu de um detalhe. Teoricamente, esse terreno foi pago no início de 2010 até meados de 2010. Cabe salientar que foi com grana lícita da empresa, da Odebrecht. Não foi com grana de propina esse pagamento. Tá certo? Mas o que é que acontece? Se foi até meados de 2010, como é que o Palocci agora vem questionar se tinha 35, se não tinha, porque o lance era 300 milhões? Mas os 300 milhões, segundo ele, só foi liberado, segundo ele mesmo, só foi liberado depois da presidente eleita, ou seja, final de 2010. Então como é que esse dinheiro iria comprar esse terreno? Alguém pode responder? Vocês perceberam, gente? A mentira não tem jeito, é uma coisa assim que não vai para frente. Você está entendendo? Mentira não adianta, o cara mente, ele vai se arrebentar. Vocês podem ver, eu só estou analisando partes do que ele falou, não estou colocando nada. E ele mesmo está se autodestruindo. Tá certo? Ele está dizendo que ele tinha conta com ele sim, a minha conta, e está dizendo que o negócio pro Lula só foi depois de 2010, quando o Marcelo alega que pagou o terreno em meados de 2010 com propina para o Lula. Beleza? Agora vamos ouvir o quê? A parte do Marcelo Odebrecht. O senhor poderia me relatar sinteticamente a natureza dessa planilha? Bom, essa planilha, ela tem basicamente, ela nasceu em 2008, comigo pelo menos, quer dizer, eu não sei que tipo de controle meu antecessor tinha, mas quando veio um pedido do Palocci, porque a partir de quando eu assumi a presidência da RUD, eu comecei a ter uma interlocução mais frequente com ele. E ele veio me fazer um pedido para campanha municipal de 2008, de algumas campanhas municipais que o João Santana estava tocando. E eu disse que eu não me envolvia em campanha municipal, que isso cabia aos meus delegados, e que eu só me envolveria em campanha presidencial. E no final a gente acabou combinando o seguinte, que qualquer coisa que eu adiantasse para eles, até seria por conta do valor que eu acertaria, seria deduzido do valor que eu acertaria para a campanha presidencial de 2010. Isso que ia disponibilizar na presidencial? Não existia previamente acertado, foi surgindo essa questão das duas contrapartidas, aí o dinheiro vai acabando, ele vai pedindo mais.
tanto assim que, por exemplo, tem até um anexo meu que eu coloco, que, por exemplo, quando chegou perto da campanha de 2010, eu até cheguei para meu pai, e porque essa é uma das razões que eu sei que o Lula sabia dessa planilha. Por quê? Porque eu cheguei para meu pai e disse assim: meu pai, avisa o Lula que para ele não estranhar, porque em 2010 não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa. E de fato não teve muita contribuição nossa. Por quê? Eu disse: porque a gente já praticamente desde 2008 vem apoiando ele. Aí eu falei assim para meu pai: avisa a eles que é o seguinte, eu diretamente na minha relação com o Palocci já disponibilizei 100 milhões. Ainda tem o provisionamento, que fazia parte desses 100 milhões. O provisionamento para conta amigo, que depois eu falo. E diz para ele que além dos 100 que eu disponibilizei, tem mais 100, aí foi uma estimativa minha, que os outros empresários do grupo disponibilizaram para o PT. Então no total é 200. Aí o Palocci veio para mim, depois dessa conversa que meu pai teve com o Lula, o Palocci veio para mim, sem eu ter conversado com o Palocci, e disse assim: Marcelo, que história é essa que seu pai disse que você acertou comigo 200? Aí eu falei: não foi isso. Eu disse que eu acertei com você 100 e os outros executivos 100. Aí eu tenho até uma nota que ele diz assim, os 100 está incluído nos 200 e não 300, que eu fui para meu pai, para ele esclarecer com o Lula. Então, o fato de eu ter falado com meu pai ter falado com o Lula, e Palocci vir para mim com uma conversa que eu não tinha falado com ele, mostra claramente que o Lula sabia dessa conta. Bem, pessoal, aqui vocês perceberam que a coisa enrolou geral, né? Porque o Marcelo disse que essa conta existe desde 2008 com o Palocci, tá certo? Que essa conta só era para ser usada com a presidência. Em alguns momentos, o Palocci pedia para municipais, ele tirava, mas ele dava baixa dessa conta. Ele disse com todas as letras que no meado de 2010 já tinha doado mais de 100 milhões para o Palocci, tá certo? Ainda tinha provisionado mais 100 e que teoricamente já o pessoal dele já tinha gastado mais 100 com o PT, tá certo? E aí ele diz o seguinte, que ele falou com o pai dele para avisar para o Lula, certo? Para avisar para o Lula que não ia ter dinheiro para 2010, por quê? Para 2010, por quê? Já tinha gasto quase todo. E segundo ele, o Palocci depois apareceu cobrando dele. Só que ele está falando de 2010. O Palocci falou que o pacto de sangue foi no final de 2010, ou seja, e ele só foi lá no final de 2010, começo de 2011, conversar com o Marcelo. Então, eles além de ter eles além de ter o problema da mentira em relação a quem é o dono da conta, eles estão com um problema aí de um ano de intervalo entre uma coisa e outra, gente. Vocês estão me entendendo? Um ano de intervalo. Então, pessoal, não tem o que... Eles estão mentindo. Vocês estão me entendendo? Então, veja que nós estamos falando da conta. Eu não estou entrando em detalhes. Mas vocês já perceberam a loucura que está isso? Um fala de final de 2010, o outro fala de início de 2010. Tá entendendo? Vamos entender? Agora vamos ver o que o Emílio diz a respeito disso aí, o pai do Marcelo, em relação a essa conta. Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. A colaboração número 4 é o vídeo do evento 541, vídeo 1. O senhor disse o seguinte, quando o Lula me pedia em vários momentos, não só para presidente, como para eleições municipais, para como ele sempre pedia se a gente podia ajudar. Ele não pedia para ajudar. Emílio, veja se você pode ir lá ajudar. Alguma coisa para a gente lá do PT. Eu digo, chefe, quem é que você vai mandar? Era sempre, eu me lembro perfeitamente, Palocci era a pessoa que ele mais credenciava para isso. O senhor confirma essa sua afirmação? Foi numa época, inclusive, que o período dele foi muito mais Palocci. De uma movimentação de 300 milhões... Não, eu tive conhecimento. A favor de Palocci nessa interlocução com seu filho, Marcelo? Eu tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. O que eu perguntei é o seguinte, você e o seu interlocutor, e o interlocutor indicado pelo presidente,
acertaram, vocês estão de acordo, pronto. Eu não levei. Mas esse número, ele me falou que foi o número que ele tinha acertado para o partido. Isto foi que ficou, vamos dizer, acertado. Foi o que ele me falou. Bem, pessoal, como vocês puderam ver aí, né, uma coisa absurda. O Palocci diz uma coisa, o Marcelo diz outra, e o pai do Marcelo vem, o Palocci desmente o Marcelo desmente o Palocci, e o pai do Marcelo vem e desmente os dois, tá certo? Deixa claro que até na hora de falar sobre contribuição ao PT, o Lula deixava claro, vê se você pode, em nenhum momento impôs. Quem está falando isso é simplesmente o pai do Marcelo Odebrecht. Então, pessoal, além de ser o pai do cara, o que é que dá para perceber que o Marcelo agia como um verdadeiro gangster? Ele aumentava as teóricas contribuições para o partido para fazer com que a equipe dele cobrasse mais propina das empresas. Tá certo? Isso porque a gente sabe. Veja bem que ele fala em 100 milhões que, segundo eles, os colaboradores da empresa passaram para o PT, sem ser direto para a eleição presidencial. Só que ele diz que ele fez uma estimativa, mas as estimativas dele eram sempre para cima, para forçar os caras a cobrar mais propina, você está me entendendo? É um verdadeiro bandido, é um verdadeiro bandido. E já o que se percebe é que antes dele existia contribuição, existia caixa 2, mas a empresa, pessoal, não era tão voltada ao crime como depois do Marcelo. Então, o que aconteceu com a Odebrecht em relação à Petrobras, na verdade, tem a ver com a ganância do Marcelo Odebrecht. Vocês estão me entendendo? Aí você vai dizer, Paulo, mas você está de brincadeira, como é que você vai provar isso? É fácil. Na próxima parte que eu vou desmascarar a compra do terreno, e aí essa parte é maior, que vem com várias outras coisas mostrando a farsa, vocês vão perceber o seguinte: o verdadeiro dono do terreno, que é super amigo dele, diz o seguinte: doutor Moro, tem alguma coisa aqui que não bate. Tá aí, eu paguei 7 milhões e alguma coisa, registrado, tá aqui. Como é que nessa planilha esse terreno tá por 12 milhões? E outro detalhe, fiz algumas contas, cheguei à conclusão que esse terreno, na verdade, já custou mais de 24 milhões. Ou seja, o Marcelo colocando, você está me entendendo? O Marcelo amplificando uma coisa que ele ia doar de forma legal. E por que isso, pessoal? Tentem, percebam comigo. E por que isso? Porque, na real, a Odebrecht realmente tinha a intenção de, no futuro, doar um terreno para o ex-presidente Lula. Você vai perceber aí que o Emílio vai dizer isso, tá? Para a criação de um instituto. Mas, para isso, ela queria juntar um pool de empresa para fazer isso. Então, ela jogava o preço lá para cima, para na hora que as outras empresas, ela não, Marcelo Odebrecht, jogava o preço lá para cima, tá certo? Para na hora que as outras empresas fossem contribuir, tá certo? O que aconteceria? O que aconteceria? As outras empresas pagariam a mais para eles, e eles, na verdade, ao invés de estar doando alguma coisa, não estariam doando nada. Isso fica assim visível, gente. É uma coisa de um nível de bandidagem incrível. Só que o Ministério Público e o juiz Moro, como quer pegar o Lula, tá certo? Aceitam qualquer mentira. Só que eu estou arrebentando. Vocês estão vendo? Não está ficando uma coisa que a gente não consiga arrebentar. E veja, nós estamos usando o que eles falam, o que eles dizem. Nós não estamos inventando nada. Nós não estamos colocando palavra na boca de ninguém. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos para a terceira parte. Agora nós vamos desmascarar a compra do terreno. Tá certo? Vamos nessa?